Sejam bem-vindos a mais uma edição do ACP Podcast. O meu nome é Ricardo Barroso e hoje comigo tenho aqui à minha esquerda o Hugo Barbosa, diretor de comunicação da Renault Portugal. À minha direita, João Trincheiras, diretor de comunicação da BMW Group. E o tema que vamos abordar hoje são os salões, a importância dos salões automóveis ou a falta dela. Isto porque Genebra terminou há dias, cumpriu este ano 100 edições, portanto estamos a falar de um evento que já está bastante enraizado no calendário da indústria automóvel. Tinha a tradição de ser um evento crucial, era a abertura do ano, era onde as marcas lançavam as principais novidades, mas Genebra este ano esteve longe da glória do passado. Por exemplo, em 2005 era um evento que conseguia atrair a atenção de 750 mil visitantes, o que é um número largamente expressivo, e também da imprensa, nomeadamente na altura reunindo cerca de 10 mil jornalistas. Este ano as coisas ficaram-se pelos 168 mil visitantes e apenas 2 mil jornalistas. Há também aqui uma outra questão. Em termos de presenças, foi um salão muito dominado pelas ausências. Neste caso, as principais, se não quase todas as marcas europeias estiveram de fora do Salão de Genebra. Apenas uma, a Renault, que vai caber aqui ao Hugo defender essa opção, esteve presente do lado europeu. Mercedes, Audi, Volkswagen, Peugeot, Citroën, Fiat, Alfa Romeo e BMW estiveram de fora. Foi também um salão muito dominado pelas marcas chinesas, ou pelo menos de origem chinesa, a BYD, uma delas, incontornável, e a AMG, que é uma marca de origem inglesa, que foi recentemente reativada pelos chineses, foram também as protagonistas. Mas também há marcas asiáticas que falharam, Mazda, Hyundai, Toyota também não estiveram presentes. Daí que eu levo esta pergunta ao Hugo, que é saber, ainda compensa ir a um salão automóvel? Olá, boa tarde a todos. Sim, porque para nós, pelo menos o Grupo Renault, ainda não deixou de estar nos salões. Estivemos no Salão de Munique em 2020, tivemos em 21 em Paris, tivemos em 22 no em Munique, tivemos em 23... em 23 em Munique, portanto isto é ano sim, ano não, portanto é fazer as contas como dizia o outro, mas pronto, basicamente 2 em 2 anos temos estado ora em Paris, ora em Munique e tivemos em Geneve e a verdade, talvez porque também conseguimos capitalizar o facto de ser das poucas marcas a lá estar, acabámos por ter sempre um retorno muito interessante. O valor de PR, que é um dos KPIs que se utilizam, foi francamente positivo e, portanto, também porque associámos sempre a momentos-chave de lançamento de novos produtos. Foi o Megane numa primeira fase, foi o Scenic, foi o Austral, foi agora o Renault 5 e realmente o retorno foi muito interessante. E dizer também que estava lá outra marca nossa do grupo, que é a Dacia. A Dacia, exatamente. Portanto, fomos as duas únicas marcas europeias. Exatamente. Agora é confrangedor olhar e ver como é que os salões estão, não é? Quem ia a Geneve, mesmo antes do Covid, em 2019, era uma festa de Sim, porque o Covid foi... Foi. E acho que foi o grande ponto de viragem, também os problemas financeiros associados à organização de Geneve e as coisas hoje em dia são realmente entristecedoras para quem gosta do setor, perceber que não há o glamour de outrora e todo aquele hype que sempre existiu. De qualquer forma, para nós, em síntese, em resposta à tua questão, tem-se justificado. Quando aferimos do retorno, vale a pena, se calhar porque estamos sozinhos. Exato. Portanto, acabaram por brilhar pela ausência dos outros, sim, mas também há esse fator. João, mais ou menos a mesma pergunta, vale a pena ou não vale a pena ir aos salões? Eu acho que, antes de mais, obrigado pelo convite de estar aqui. Respondendo à sua pergunta, eu acho que sim, vale a pena estar nos salões, mas não em todos os salões e, sobretudo, há que escolher os salões onde queremos estar. Porque nós entendemos que os salões perderam, de facto, muita da sua tração do passado. Nós tinham como disse, muitos visitantes e hoje em dia há cada vez menos, mas isto é sobretudo válido na Europa. Na Europa isto é sobretudo válido porque na Ásia, nomeadamente em Xangai, Beijing e Tóquio, os salões continuam a crescer e têm muitos participantes, muitos visitantes. E são mercados importantes. E são mercados muito importantes, sim, para as marcas europeias também. E, portanto, a estratégia da BMW é estar presente, de facto, em salões, não em todos, nos salões que realmente valem a pena estar,
E nós não estivemos presentes, de facto, em Geneve, mas temos estado presentes sempre no salão no IAA, que é o salão da casa, de Munique, na Alemanha, que acontece a cada 2 anos, aconteceu o ano passado. Temos estado também em salões não exclusivamente automóveis, mas os salões como, por exemplo, o CES em Las Vegas, um salão de eletrónica de consumo, é um salão que está a ganhar muita importância e as marcas, nomeadamente as marcas do BMW Group, apostam muito neste Tem sido a salão. vossa montra tecnológica. Sim, é um salão onde para exatamente mostrar sobretudo tecnologia, e a marca tem apostado muito também neste tipo de salões. Portanto, não estivemos em Geneve, não quer dizer que estamos fora de todos os salões, simplesmente acho que somos um bocadinho mais seletivos nos salões em que estamos presentes. Eu gostaria de aproveitar a vossa experiência e tentar perceber um bocadinho quanto é que isto pode pesar no orçamento de uma marca, em termos gerais, não vos vou pedir nenhuma situação específica, mas quanto é que pode pesar uma presença num salão automóvel, por exemplo, com as características de Genebra ou outro? Ricardo, para nós é sempre difícil e não revelamos, mas posso dizer que ascende a muitos milhões, ou alguns milhões, é um investimento muito significativo, porque para além da própria presença do espaço, tudo aquilo que envolve o estar presente da forma mais digna, porque quando estás tens que estar com uma presença muito digna, tens também a entourage de jornalistas. Nós este ano convidámos 350 jornalistas para nos acompanhar de toda a Europa, pagar o hotel a toda essa gente, a alimentação, tudo isso. Portanto, estamos a falar de uma máquina muito pesada e que por isso é difícil muitas vezes justificar, e para nós tem sido sempre no sentido de temos que ter um modelo de charneira, um modelo que nos vai diferenciar no mercado, um momento que se justifica, e temos estado presentes, porque senão é muito difícil justificar o retorno desse investimento quando os números depois trazem isto, se bem que eu acho que são diretamente proporcionais. A única nota que eu dava é, e se calhar podemos discutir isto mais à frente, é um bocadinho as marcas europeias demitirem-se disto, estão a dar muito espaço às asiáticas, nomeadamente aos chineses. Tópico. E depois ficamos aqui num contrassenso difícil. Quase que dava outro podcast, mas vamos tentar aceitar o repto do Hugo e tentar perceber. É de facto um investimento muito elevado, vocês têm essa noção, claro, também? Sim, eu recordo-me que há uns anos atrás, quase há 20 anos atrás, só para dar um exemplo, a nível nacional, o investimento que nós tínhamos para, que a marca, que nos foi proposto na altura, tínhamos para o salão automóvel, era de mais de 1/4 do orçamento total de budget da marca para o ano inteiro. E, portanto, estamos a falar de um evento nacional. Evento nacional. Portanto, estamos a falar de um salão mais pequeno, mas que não deixa de ter custos muito, muito, muito elevados. E, portanto, daí que hoje em dia, sobretudo com o aparecimento da internet, temos a internet trouxe muitos canais novos. Era isso que eu ia perguntar, porque, quer dizer, se não estão nos salões, onde é que vocês estão? Claro que todos nós sabemos que estão nas redes sociais e na internet. Certo, eu acho que um dos grandes contributos para ter tirado as marcas dos salões é precisamente o aparecimento da internet, em que, de facto, com o aparecimento da internet, abriram-se muitos canais que as marcas têm à sua disposição para comunicar, e se pensarmos que o setor está sob uma grande pressão para a sua transição para a mobilidade sustentável, o que implica que as marcas cada vez têm que fazer mais investimento no desenvolvimento, no desenvolvimento tecnológico dos seus produtos para o sucesso desta transição para a mobilidade sustentável. O que significa que deixa menos orçamento para a comunicação. As tais escolhas. Exato. E, portanto, se por um lado temos menos budget para comunicar, por outro lado temos mais canais onde comunicar, obriga a fazer algumas escolhas e, de facto, pronto, daí a razão de os salões estarem a perder visitantes e a perder o interesse das marcas, digamos assim. Também é a mesma coisa em termos de grupo Renault, não é? Portanto, a aposta é inevitável, tem que se ir para as redes sociais comunicar. O João tocava numa coisa que é o ponto sensível desta indústria. Tem que ser feitas muitas escolhas. Há uma grande indefinição, se quiseres, até a nível legislativo, de sabermos com o que podemos contar. E esta indústria não é uma indústria que de um dia para o outro vira a agulha, digamos assim. E as reconversões nunca são de um dia para o outro. Mais, e até para aproveitar a ocasião para desmistificar um mito urbano,
que são os automóveis, são as marcas automóveis que querem ir para a mobilidade elétrica porque ganham muito mais dinheiro, é uma falácia tremenda. E, portanto, isso tudo junto... Eu não tinha essa ideia, confesso. Pronto, mas se calhar alguns daqueles que nos vão ver e ouvir vão achar que realmente eu estou a enganar, entre aspas. E, portanto, faça isso, há que fazer escolhas e é um bocadinho também este apogeu de tudo o que é digital. Nós hoje em dia basta ver o que é que acontece até com os meios de comunicação social, não é? Não se vendem jornais, não se vendem revistas, e não é porque, isso é outro mito, que as pessoas leem pouco sobre automóveis. Não, eu continuo a dizer que nunca se leu tanto sobre automóveis. O suporte é que é outro, e 85% da informação que a gente consome é em formato digital. Eu queria aproveitar este tema que o Hugo está a lançar para também dizer, bom, aproveitando a presença de duas pessoas com muita experiência nesta área, que apanharam, vamos lhe chamar assim, o tempo antigo e o tempo novo, como é trabalhar com esta fragmentação? Como é que uma pessoa se organiza em termos de comunicação de uma marca para direcionar a mensagem, sabendo fragmentá-la para os públicos certos? É um desafio? É, claramente, mas eu acho é que os canais digitais permitem fazer isso muito bem, segmentar e direcionar muito bem a comunicação. Não só é fácil de segmentar e direcionar a comunicação, como também é muito fácil medir o retorno dessa mesma comunicação. Não é? Porque, como estávamos a falar ainda há pouco, no antigamente tínhamos basicamente 4 grandes plataformas onde podíamos comunicar, que era a televisão, o rádio, a imprensa e os outdoors. Enfim, estes eram os grandes. Com o aparecimento da internet, isto veio mudar isto tudo, e de facto temos muito mais canais e esses mesmos canais são muito mais fáceis de medir, de facto, a sua efetividade. Isso sugere também uma maior independência em relação, eu não sei se a palavra independência e jornalismo podemos colar aqui, porque as marcas não ficaram tão dependentes dos jornalistas para também poderem fazer comunicar os seus produtos e dar a conhecer. Embora o jornalismo ainda continua a ser uma peça importante para a promoção dos automóveis. Sabes, na minha opinião, são vitais, mas um bocadinho depreciados, se quiseres, no limite, na lógica do quê? Porque quando tu analisas os velhos KPIs, e voltando aos valores de referência das métricas, nós sabemos que muitas vezes os jornalistas não se traduzem, se calhar, como uma aposta no lifestyle ou em determinados canais. Mas, na verdade, eu, pelo menos, é a minha opinião e tenho todos os dados vão apontando nesse sentido. Acho que na conversão da decisão de compra de um cliente, os jornalistas são mais do que nunca decisivos. Porque outrora, se lançávamos, imagina, o Renault Clio em 2006, tu querias ler um ensaio, ok, ou ias à banca e estava lá a revista que tinha o ensaio, exatamente, ou não tinhas, ok, a internet já existia, mas não era... Certo, coisas incipientes. Hoje, tu queres comprar um Renault Clio, em qualquer momento vais à internet e encontras dezenas de reviews, YouTube, todos os formatos possíveis e imaginários, e permite fundamentar, e nós temos uma métrica que consubstancia isso. As pessoas entram em média 1,2 vezes nos nossos stands antes de fechar o negócio. Portanto, quer dizer, ninguém compra empiricamente só por gosto muito, de onde é que eu sinto. Claro, não, as pessoas e os nossos vendedores costumam nos dizer que as pessoas chegam lá muito informadas e saber tudo sobre o automóvel, e é aí o relevo dos jornalistas. A mesma percepção, João. Exatamente. É isso mesmo. Hoje em dia, um dos primeiros locais onde as pessoas vão procurar informação é precisamente ao jornalismo, ou à internet, enfim, onde os jornalistas aí têm um papel, eu acho que fundamental, e portanto, muitas vezes temos muitos vendedores que dizem que, inclusivamente, muitos clientes sabem mais sobre o carro do que eles próprios. Do que eles próprios, porque já leram tudo, devoraram tudo na internet, já viram os sites todos, os YouTubes, os ensaios e por aí fora, e portanto há muito, o acesso à informação está muito facilitado a nível destes novos canais digitais. Ok. Eu ia tentar aceitar o repto do Hugo para tentar perceber se a ausência das principais marcas europeias no Salão de Genebra pode ter favorecido as marcas chinesas, mas não sei se o João alinha nisso, ou deixamos para uma próxima. Eu acho que sem dúvida que sim, que as marcas chinesas estão a tentar implementar na Europa e, portanto, eles todas as possibilidades que têm de comunicar estão a utilizar e, portanto, neste momento eles têm grandes budgets para comunicação e, portanto, aproveitam todas estas possibilidades de comunicação, e os salões são
são claramente uma das possibilidades e estão a aproveitá-la. E acho que, bem, do meu ponto de vista, acho que estão a aproveitar bem. Exato, exato. É um bocadinho, nós somos do tempo em que os chineses iam lá fotografar os nossos carros minuciosamente, estavam debaixo deles a tirar todos os pormenores. Hoje em dia já vamos nós também contemplá-los, mas sabes que há uma coisa que às vezes nós, quando falamos da China, o que é importante se calhar retermos é que perceber que, salvo erro, eles significa só o mercado interno chinês, 33% do mercado mundial de automóveis. São 14,2 milhões de automóveis por ano. Portanto, a economia de escala deles é gigantesca e por isso a Europa tem que reagir, os construtores europeus, porque também esta transição para a mobilidade elétrica facilitou-lhes em termos de tecnologia que eles têm lá e também depois toda aquela dependência que houve uma deslocalização da produção para a China, com as consequências que vamos hoje pagando. E eu acho que eles capitalizam muito bem estes momentos, não é? Vêm agressivos, vêm com muitos recursos e estão a fazer o papel deles e nós temos que fazer o nosso e ir à luta, como se costuma dizer, não é? Aproveitar a vossa presença para comentar as tarifas impostas, ou as prováveis tarifas aduaneiras que a União Europeia vai pôr aos carros chineses. Isso merece-vos algum comentário? Eu não sei, Hugo. Eu acho que por essa via vai ser difícil, porque depois, lá está, quando ainda temos uma grande dependência também daquilo que vem de lá para cá, vai-nos criar aqui uma guerra comercial difícil de gerir. Percebo que a interdependência é muito grande. Acho que a proteção tem que ser feita de outra forma. O nosso CEO, o Luca Di Meo, muito recentemente aproveitou Genebra para, exatamente, propôs um modelo de criarmos uma Airbus, que foi na altura criada, como sabem, na indústria aeronáutica para combater o monopólio da Boeing. Exatamente. E se calhar é uma das boas ideias. Percebe-se que esta indústria é diferente da aeronáutica, não é? Claro, eu acho que as pessoas às vezes não têm essa noção. Eu costumo dizer, não conheço nenhum mercado tão concorrencial como o automóvel. É evidente que a Renault obviamente, não é concorrente da BMW, mas vendem 52 marcas de automóveis, salvo erro, hoje em dia em Portugal. Portanto, eu não conheço 52 marcas de arroz, 52 marcas de refrigerantes, se calhar também não há, bancos, etc. Portanto, isto é uma indústria muito concorrencial. E no caso português lutamos por uma fatia muito pequenininha, portanto é difícil. E por isso acho que todas essas iniciativas poderão ser boas, não sei se é a solução para. Vamos ver. Sim, e o governo chinês também está a apoiar muito a indústria, automóvel chinesa, portanto. Certo. Pois, vamos ver como é que vai correr isto agora no futuro. E sabes que, se me permites a nota, claro. E o João há de ser sensível a esta questão, acho que também é um momento que a fiscalidade nacional, no nosso caso, tem que ser repensada. Porque nós estamos a perder competitividade, temos um modelo de cálculo da fiscalidade absolutamente desfasado e desconectado com a realidade. Só para te dar um pequeno exemplo, o João traz também na gama da BMW muitos. Nós, num Renault Clio híbrido, que tem menos 20%, 25% de emissões que o homólogo a gasolina, paga 14 vezes mais de imposto. É uma obscenidade, não tenho outra expressão. E vai contra aquilo que tem sido a política, exatamente, na Europa e o que está a acontecer em todos os países, porque nós continuamos a penalizar a cilindrada, a não beneficiar o CO2 e, portanto, acho que também aqui o novo governo que entrará em funções depois das eleições do próximo domingo tem que olhar para o setor, até porque o setor é responsável por 21% do PIB nacional. Exatamente. E, portanto, acho que é imperioso também ouvir as marcas, ouvir a ACAP, para que todos consigamos um modelo mais justo e que, acima de tudo, contribua também para uma justiça social. Completamente de acordo. Acho que, nomeadamente para a mobilidade elétrica, para a transição para a mobilidade elétrica, Portugal está bem encaminhado, quer a nível de rede de distribuição de pontos de carregamento, quer a nível de, portanto, as próprias vendas do mercado. Temos uma percentagem muito elevada, superior à maior parte dos países, nomeadamente na Europa, mas acho que para acelerarmos este processo de transição para a mobilidade
elétrica. Eu não gosto de utilizar o termo mobilidade elétrica, prefiro utilizar o termo mobilidade sustentável, porque acho que há outras opções, nomeadamente hidrogênio e etc. Aliás, a BMW está a fazer um forte estamos a trabalhar nisso também. O projeto X5 de hidrogênio. E, portanto, para avançarmos para a mobilidade sustentável, era importante também que o Governo, que houvesse incentivos não só para as empresas, que Portugal tem, todos os incentivos estão todos vocacionados para as empresas, mas houvesse também para os particulares. Sobretudo sabendo que os veículos elétricos neste momento são mais caros do que os veículos a combustão normais e, portanto, acho que era importante haver mais subsídios para particulares também. Ok. Até para a renovação do parque automóvel. A tal renovação do parque automóvel que tanto se fala. Que não se faz só pela transição para a mobilidade sustentável, pegando na expressão do jogo. Exatamente. Bom, tínhamos matéria para continuar aqui, eu não vos vou roubar mais tempo. Agradeço muito a vossa presença e obrigado a todos que nos estiveram a ouvir. Podem seguir o ACP Podcast nos vários meios disponíveis, como o Spotify, SoundCloud, Applecast e as redes sociais do Automóvel Clube. Eu despeço-me em nome do ACP. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.